Hoje meu pai mora na casa, né? E a casa já teve muito mais reformas, né? E ela tá bem diferente do que ela era. Muito diferente. Foi uma fase da minha vida, né? Da minha infância, minha adolescência. Depois eu morei lá com minha filha também, né? Então, é uma casa cheia de recordações. Mesmo ela estando com esse formato, né? Tantas mudanças que teve. Mas, assim, o local em si, apesar das mudanças físicas, ela carrega, né? As lembranças que você tem, né, de infância e tal. E quando você vê algumas fotos antigas que retrata a casa como ela era, né? Aí vem as lembranças, né, de infância e adolescência. Ter a casa própria é a realização de um grande sonho, né? Que todo mundo quer ter sua casa própria, né? Eu consegui isso aos 50 anos, né? É uma coisa que é minha, né? Eu vou receber a chave com a escritura, então é meu. Eu posso pintar do jeito que eu quero. Quando você mora de aluguel, você não pode fazer essas modificações, você não pode personalizar a casa, né? E agora o apartamento meu vai ser personalizado, né? Foi quando nós viemos de São Paulo, eu, meu pai e minha mãe, nós viemos morar aqui definitivamente, porque meus pais eram daqui, depois que casaram foram morar lá, viveram um tempo por lá, depois resolveram voltar. Aí já existia, aí eu já existia, né? E ele aproveitou o modelo da casa, ele aproveitou dos projetos que ele já construía lá em São Paulo, porque ele era pedreiro. Então, foi ele mesmo quem construiu a casa, né? Tinha um servente, mas foi ele mesmo que projetou e construiu a casa. A casa de laje e com um corredor do lado, né, com entrada lateral e com muitas janelas, então era uma casa assim diferente das poucas que já tinham no bairro, porque esse era um bairro novo. Foi um loteamento que tinha aberto há pouco tempo para venda de terrenos, então tinham poucas casas, que tinham 2 ou 3 casas na rua. E aí ele desenvolveu essa casa assim, mas logo o bairro foi ficando populoso mesmo. Como era viver aqui? Era maravilhoso, porque logo depois que a gente construiu a nossa casa, outras pessoas foram chegando e foram construindo, e aí as crianças foram chegando, e eu era filha única, não tinha irmãos, então eu tinha muitos amigos, né? E os vizinhos, as crianças vizinhas, aqui eram os meus amigos. Então a gente cresceu aqui, tudo junto, se divertindo. Depois cada um foi vivendo sua vida, foi casando, foram embora. Eu casei e fui morar em outro bairro, mas não deixava de vir aqui. Para mim, o meu lugar era aqui. Todo dia eu estava aqui, todo dia eu tinha que estar visitando minha mãe e tal. Chegou um tempo que eu precisei construir minha casa aqui em cima da casa dela, aproveitar a estrutura que meu pai já tinha feito antes, porque ele dizia, minha filha vai casar e vai morar aqui, eu vou construir aqui com laje porque minha filha vai casar e vai morar aqui. E foi mais ou menos isso. Então, quando a minha mãe ficou só e aí ficou doente, eu precisei estar perto dela e eu consegui construir a minha casa em cima dessa casa aqui, né? E eu vivi aqui os melhores momentos, tanto na minha infância quanto na minha já fase adulta, porque eu pude estar fazer a companhia a ela e cuidar dela até quando Deus a levou. E hoje meus filhos estão aqui, né, comigo. E, assim, eu gosto muito daqui dessa casa e tenho ótimas memórias. Por exemplo, meu quarto era só meu, por eu ser filha única, eu tinha um quarto só meu, que não era aquele quarto de princesa, mas era o quarto, era meu espaço. A gente brincava muito aqui, eu e as crianças vizinhas, a gente aproveitava o espaço do corredor para brincar de boneca, de jogar bola, e era muito divertido. Então as memórias sempre foram muito boas. As memórias atuais são as memórias que eu tenho dos últimos
anos de minha mãe, a gente juntas e sempre lutando juntas e cuidando dela. E aqui também, desde que essa casa foi construída, meu pai fez um bar na frente. E esse bar existe até hoje. E quando eles tinham separado, ele foi embora, minha mãe ficou tomando conta desse bar. E aí hoje quem toma conta desse bar é meu esposo. Mas assim, é uma coisa que sempre que eu chego e o bar está aberto, eu lembro que eu ficava nesse bar pequenininha, eu quase não alcançava o balcão, mas ele está aí, está vivo. E é uma das memórias de antes e de agora que eu tenho dessa casa. Mudei para essa casa em 99. Só que a história começou bem antes, né? Mais ou menos em 97, finalzinho do 97, 98, eu e o meu ex-marido começamos a pensar, né, em uma casa própria, que na verdade é o sonho, né, de todo mundo, é ter uma casa própria. E aí nesse processo a gente procurou várias casas, eu estava grávida do meu primeiro filho, e a gente correu atrás para ver se conseguia uma casa pronta. Mas infelizmente não conseguiu, porque as casas todas eram muito pequenas ou não estavam dentro do padrão que pudéssemos financiar. E aí começou o sonho, né, de construir a própria casa. Eu sempre tive uma vontade, que hoje eu acho até que poderia ter passado, de ter uma casa onde os quartos seriam em cima, um sobrado. E trabalhei para isso, desenhei a planta da casa, tudo do jeito que eu queria, para a gente começar finalmente a construir. Para começar, a gente pediu um empréstimo na Caixa, que começou a fazer o alicerce e deixou a casa numa condição onde a gente poderia morar, né? Mas assim, uma condição ainda bem precária, sem piso no chão, sem reboco nas paredes. E aí eu, meu ex-marido e o meu filho mais velho, Rafael, nos mudamos para essa casa quando ele tinha 2 anos. Na época, todo mundo achava que eu era louca, porque aqui tinha muito mato, era um lugar bem deserto ainda. É essa oportunidade que eu tenho de ter minha casa do jeito que eu gostaria, então a gente vai em frente. E começamos a batalha, né? Mudamos e começou aos poucos fazer algumas benfeitorias internas aqui dentro da casa, porque a parte externa até então, mesmo depois de muitos anos, continua sem reboco. E vivo aí nessa luta, né, nesse trabalho para tentar realizar o meu sonho de ver essa casa completamente pronta. Essa casa tem muita história, a gente viveu muita coisa boa aqui, muitas alegrias, muitas conquistas. Meu segundo filho nasceu, também já morava nessa casa. É muito bom hoje estar aqui e olhar para trás e verificar o tanto que a gente caminhou e perceber o quanto que eu cresci enquanto mulher, o quanto eu me descobri enquanto mulher. E é claro que essas paredes estão impregnadas desse caminho, dessa trajetória e desse esforço contínuo de ser melhor a cada dia.